Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec e no vídeo de hoje nós vamos estar criando um projeto de arquivos Word. Exatamente, nesse projeto a gente consegue estar criando vários arquivos de Word e temos a possibilidade de editá-los utilizando todas as ferramentas que o Word teria. Então aqui a gente pode criar arquivos, editar e também deletar caso em algum momento seja necessário. Aqui em cima nesse maisinho então nós criamos um novo arquivo e aqui na parte de baixo nós temos os arquivos já salvos, arquivos que nós já criamos anteriormente. Então eu posso estar clicando em qualquer um desses arquivos e eu tenho meus textos que eu posso estar adicionando, como também todas as ferramentas que eu posso estar utilizando para editar esse texto. Então eu posso selecionar aqui qualquer trecho, deixar como negrito, aumentar a letra desse texto, posso estar modificando a letra, a fonte que esse texto tem e assim por diante. Como também essa biblioteca a gente vai estar modificando para que ela fique toda em português. Então perceba que ela está toda em português, a gente consegue verificar tudo aqui, as análises de texto estão em português também, então ele está fazendo a verificação de ortografia em português. Então a gente tem toda essa funcionalidade aqui com essa biblioteca e essa acessibilidade para a nossa língua, perfeito? Então aqui eu posso estar modificando, perceba que eu deixei em negrito, modifiquei a fonte aqui também, dei uma aumentada. Aqui em cima eu posso estar fazendo a mesma coisa, eu vou deixar como parágrafo, posso diminuir a letra, deixar Arial bem pequenininha. Agora eu posso dar um editar aqui e se eu entro no meu arquivo novamente ele está editado. Outra questão que a gente consegue estar adicionando são imagens aqui. A gente pode vir em Insert, adicionar alguma mídia, alguma imagem, adicionar links. É efetivamente as ferramentas que nós teríamos se nós tivéssemos um Word. Então eu posso estar editando o título aqui também, vamos colocar vários zeros aqui e dar um editar e perfeito, tá aqui. Como também, ao entrar, nós temos a informação da última alteração que foi realizada, a data de criação e assim por diante. Então a gente consegue estar criando bastante coisa nova utilizando esse projeto. E aqui, arquivo novo também, arquivo totalmente zerado e oi, eu sou um novo arquivo. Eu posso estar modificando o nome, novo arquivo, posso dar um criar e prontinho, ele já aparece aqui na nossa parte de baixo, aparecendo aqui como os arquivos salvos. Se eu clico nele, toda a minha modificação feita vai estar aqui. E eu posso estar estilizando ela da forma que eu desejar, como também aqui na parte de baixo eu posso estar removendo e ela sai dos meus arquivos salvos. Então a gente consegue estar fazendo um CRUD completo nesses arquivos de texto. A gente vai aprender a usar essa biblioteca, aprender a modificar a língua dessa biblioteca para estar utilizando ela da melhor maneira possível. Então, sem mais enrolação, vamos iniciar com o projeto. Eu vou criar o projeto utilizando o Visual Studio 2022. Vamos criar um novo projeto e ele será um projeto do tipo Model View Controller, um projeto MVC. Vamos dar um próximo. Eu vou colocar o nome de Word Projeto Vídeo e vamos iniciar. Lembrando que todas essas informações, todos os dados desse projeto aqui, eles estão sendo mantidos e persistidos dentro de um banco de dados. Então a gente está utilizando o SQL Server para salvar todos eles, perfeito? Então aqui a gente tem a estrutura, nós vamos utilizar o .NET 8, tipo de autenticação nenhum e vamos configurar para HTTPS. A gente pode dar um criar aqui agora no nosso projeto e efetivamente começar o desenvolvimento. Então vamos aguardar aqui a criação do projeto. Criou aqui o projeto com as estruturas de pastas habituais, que são automaticamente geradas a partir do momento que nós criamos um projeto MVC. E antes de iniciar o desenvolvimento especificamente, nós vamos fazer uma limpa. Isso porque já são criadas algumas coisas aqui automaticamente com o projeto. Alguns endpoints, o nosso controller, a nossa view share, onde tem aqui o nosso arquivo compartilhado, onde fica o nosso header, o nosso footer e assim por diante. Então a gente vai estar dando uma modificada nesses arquivos aqui para a gente conseguir começar do zero. Primeira coisa que a gente vai fazer então é abrir o nosso home controller, a gente vai excluir esse iLogger e vamos deixar apenas a nossa Action Index. Então a Privacy e a de Error nós também vamos excluir. Podemos salvar, deixar só a Action Index. Podemos vir aqui nas nossas views Home e excluir a View Privacy também. Então vamos excluir essa View Privacy. Aqui no Share Layout a gente pode estar excluindo também esses dois LIs, porque a gente não vai ter rotas no nosso projeto nesse sentido. As rotas que nós vamos utilizar vai ser só clicando nos arquivos.
arquivos e daí vamos ter todo o roteamento. Mas aqui na nossa navbar nós não temos links que podem nos redirecionar para a criação de um projeto ou para a edição de um projeto específico, perfeito? Então a gente não precisa de nada na nossa navbar. Vamos estar excluindo aqui esses dois LIs, que eram os LIs referentes à nossa view home e à nossa view privacy. Vamos excluir aqui sem problema nenhum, agora a gente não pode mais chegar neles. Eu vou estar modificando aqui o título nesse A, vou estar colocando Word Projeto. E aqui em cima no title vou fazer exatamente a mesma coisa, Word Projeto. Então, basicamente, os títulos que eu tô mudando são esses títulos aqui e o título que fica aqui na parte de cima, aqui onde fica o nosso 5icon também. Então, perfeito, colocamos agora aqui, salvamos, fizemos a limpa que nós precisávamos fazer. Agora, podemos estar iniciando o nosso projeto efetivamente. Primeira coisa que vamos estar realizando é a nossa conexão com o banco. Então, eu vou criar uma nova pastinha aqui no nosso projeto, que eu vou chamar de Data. É onde nós vamos criar o nosso contexto para a criação do banco de dados. Eu vou passar um pouco mais rápido por essa parte, vamos passar passo a passo, mas um pouco mais rápido. Caso você tenha qualquer tipo de dúvida com relação à conexão com o banco SQL Server, utilizando arquivos MVC, utilizando projetos de modelo MVC ou projetos de modelo Web API, que é a mesma forma, eu tenho um vídeo específico onde eu ensino apenas a realizar essa conexão. Então, caso você tenha qualquer tipo de dúvida, entra nesse vídeo que você vai conseguir sanar cada uma delas. Perfeito? Então, a gente vai criar a nossa pasta de data aqui e vamos adicionar um novo arquivo dentro dessa pasta. O arquivo que nós vamos criar é o nosso app dbcontext, o nosso contexto, que vai fazer o meio de campo entre o nosso código C# e o nosso banco de dados. Para iniciar esse processo e esse desenvolvimento de conexão, a gente precisa também baixar algumas ferramentas, né? Ferramentas novas que nós conseguimos a partir de pacotes NuGet. Então a gente vem em ferramentas, gerenciador de pacotes e gerenciar pacotes do NuGet para estarmos instalando esses pacotes dentro aqui do nosso projeto. Vamos vir em procurar, aqui na parte de cima. Podemos escrever Entity, porque nós vamos estar utilizando o Entity Framework para estar realizando todo esse processo. E aqui já aparece diversos pacotes do Entity Framework que a gente pode estar instalando. No nosso caso, vamos instalar apenas 4, que vai ser o Entity Framework Core. Vamos marcar o nosso projeto, buscar a versão mais recente e dar um instalar. Vamos aplicar e eu aceito. Vamos instalar também o Entity Framework Core SQL Server, porque é o banco que nós vamos estar utilizando para persistir todas as informações. Vamos baixar o Entity Framework Core Design para nos possibilitar a utilização de algumas migrações para estar criando os nossos bancos de dados. E o nosso Tools, que vai realizar o mesmo processo. Então vamos aplicar, dar um eu aceito. E perfeito, instalamos aí os 4 pacotes que eram necessários. Podemos voltar para a nossa classe de contexto. Essa classe de contexto, então, precisa estar herdando do dbcontext. Podemos dar um Ctrl ponto e vai aparecer o using. Vamos dar o using aqui e prontinho. Para iniciar, vamos criar o nosso construtor. Dentro desse construtor, a gente está falando que a nossa classe precisa receber algumas informações para que ela consiga estar criando ali a nossa conexão com o banco de dados. Perfeito? Então, vamos criar aqui o nosso setor. Com o setor tab, a gente cria o nosso construtor. Construtor criado, então agora a gente pode fazer que nem eu comentei. Dentro desse construtor, a gente consegue injetar informações para dentro da classe do nosso contexto. Informações essas que serão a nossa conexão, a nossa string de conexão. Isso porque, para que ele consiga ser o meio de campo entre o nosso código e o nosso banco, ele precisa saber exatamente aonde ele tem que se conectar, qual banco de dados que ele vai utilizar, o tipo de autenticação e assim por diante. Então essas informações da string de conexão a gente recebe pelo nosso construtor. Então o que a gente vai receber aqui vai ser uma dbcontext options, que são as nossas opções, que a gente coloca aqui o app dbcontext, porque a gente está recebendo essas opções para fazer e criar o nosso contexto app dbcontext, que é o nome da nossa classe. A gente pode colocar o nome de options para essas opções que nós iremos receber, e a base desse construtor são as nossas opções. Perfeito, então fizemos a parte aqui com relação ao nosso contexto. Agora já entendemos que ele precisa receber informações da string de conexão.
Porém, aonde está a nossa string de conexão? Nós vamos criar essa string aqui no nosso app settings. Então, vamos criar mais uma seção aqui, onde nós vamos criar uma seção com o nome connection strings, e ela vai ter uma conexão do tipo default connection. Então, a gente pode colocar aqui a default connection, e essa vai ser a conexão, onde nós vamos colocar os dados da conexão para nós nos conectarmos no banco e criarmos o banco que vai persistir as informações dos nossos arquivos de texto. Então, a primeira informação que a gente precisa repassar aqui é o nosso servidor, o servidor que nós vamos nos conectar, o nome do database que vai ser criado caso não exista ou que vai ser utilizado caso ele já exista, e algumas outras informações que nós já vamos ver daqui a pouco. Então, no nosso servidor, a gente pode estar abrindo o nosso SQL Server aqui. Abrindo o SQL Server, vindo nessa tomadinha, a gente consegue pegar o nome do nosso servidor, pegando o nome do servidor, copiando esse nome, colando aqui no nosso server. Agora a gente já tem o servidor que a gente quer se conectar. E no database, a gente coloca o nome do banco que a gente vai criar. Então, eu vou criar o Word Projeto Vídeo como sendo o nome, você coloca o nome que você preferir. Outras informações que a gente precisa aqui é colocar o Trusted Connection igual a True. Esse Trusted Connection basicamente está dizendo que para se conectar com o banco, nós estamos utilizando o Windows Authentication. Então, a gente basta colocar em Windows Authentication e dar conectar, que nós já nos conectamos, sem a necessidade de passar um login e uma senha, diferentemente de que se a gente estivesse utilizando a autenticação do SQL Server. Então, basicamente, isso que o Trusted Connection está fazendo, providenciando que a gente consiga apenas colocar a autenticação do Windows e se conectar sem mais nenhuma informação além dessas. Então, perfeito, Trusted Connection igual a True, e podemos confiar no certificado que estamos utilizando, colocando Trust Server Certificate igual a True. Ok, agora a gente está confiando no certificado que vamos utilizar nesse projeto e já temos a nossa string de conexão completinha aqui para nós estarmos utilizando e se conectando com o banco. Agora, de alguma forma, eu tenho que pegar essa string de conexão e lançar ela para dentro do construtor do meu contexto, passar essa informação. Para isso, nós vamos utilizar o arquivo program.cs. Aqui, antes de buildar o nosso projeto, a gente vai então informar que nós queremos pegar a nossa string de conexão do app settings e mandar lá para o construtor da nossa classe do contexto. Então aqui, para isso, a gente precisa colocar um builder.services.add dbcontext. Perfeito, e vamos adicionar aí o nosso contexto. É builder aqui, perfeito, add dbcontext. Qual é o nosso contexto? O nosso contexto é o app dbcontext, que é o nome da classe que nós criamos. E ela precisa receber algumas opções, então vamos incluir aqui quais são essas opções. Primeira informação, qual o banco de dados que a gente está utilizando? Então, o banco de dados que a gente está utilizando são options.useSQLServer, que seria o nosso banco. Agora, qual a string de conexão para se conectar a esse banco? A nossa string de conexão está no nosso appsettings.json. Então, a gente vai dar um builder.configuration. Com esse trecho de código, nós simplesmente abrimos o nosso appsettings.json. Vamos falar que nós queremos pegar a connection string, então get connection string. Basicamente, com esse trecho de código, a gente chegou no nosso app settings e selecionou a seção de connection strings e precisamos dizer que a conexão que nós queremos é a default connection que está dentro dela. Então, a gente pode copiar esse nome aqui e colocar que é a default connection que nós queremos pegar. E perfeito! O processo de conexão foi criado. Agora, basicamente, a gente já tem a nossa connection string, já tem o nosso contexto e a connection string está sendo enviada para dentro do nosso contexto. Porém, a gente não quer apenas se conectar com o nosso banco de dados. Nós queremos também criar uma tabela dentro dele, uma tabela de documentos, onde essa tabela vai conter todos os documentos que nós tivermos salvos e vai persistir a informação de cada um deles. Então, para isso, a gente vai criar um modelo. E esse modelo vai servir de forma para a criação da tabela que nós teremos dentro do banco. Então, dentro de models aqui, eu vou criar aqui uma nova classe. Essa classe eu vou dar o nome de documento,
porque ela vai representar um documento e daí vamos ter algumas propriedades que mais para frente serão convertidas em colunas dentro da nossa tabela. Então a gente vai colocar aqui um prop int id, é a primeira propriedade que ele vai ter, um identificador único para a gente conseguir localizar um documento específico. Vamos ter também a propriedade de título do nosso documento. Vamos colocar aqui também como prop do tipo string o conteúdo do documento que nós temos. Então o documento em si, o conteúdo, vamos colocar aqui conteúdo, que seria o documento em si, todas as informações modificadas ou não. E também vamos colocar algumas datas. Vamos criar aqui um prop datetime, data criação, a data em que o arquivo foi criado, e vamos criar também um prop datetime, data alteração, com a última alteração do nosso arquivo. No caso da data de criação e da data de alteração, nós já vamos colocar aqui uma informação. Vamos colocar datetime now. Isso significa que no momento que nós instanciarmos um novo documento, ele automaticamente, na propriedade de data de criação e na data de alteração, ele terá como informação a data atual. Então, perfeito, tranquilo dessa forma. Perceba que está dando um errinho aqui no título e no conteúdo. Esse errinho é porque a gente não colocou que essa propriedade pode ser nula. Então a gente não colocou a interrogação falando que pode ser nula e também não inicializamos essa propriedade. O que pode se entender que essa propriedade que não pode ser nula pode acabar tendo um valor nulo caso não seja passado. Para resolver isso, ou a gente pode deixar a nossa propriedade como possibilidade de ser nula, como nós podemos instanciar ela já aqui, dar um valor inicial, um valor default para essa propriedade. E é o que a gente vai estar fazendo. Então a gente vai dar um valor default. Se ela não for instanciada, o valor do título vai ser uma string vazia. Se não for instanciado, o valor do conteúdo vai ser uma string vazia. Então, dessa forma, a gente tira os errinhos. Nós podemos adicionar aqui também, a fins de validação, que serão validações que nós vamos estar criando no nosso projeto, alguns data annotations. Então, aqui em cima de título, eu quero dar um data annotation, que vai ser required. Então, ele significa que ele é obrigatório, precisa necessariamente preencher o campo título para que a gente crie um elemento documento. Crie um objeto documento. E caso não seja preenchido, nós queremos que a mensagem de erro, a error message, vamos colocar aqui, error message, que apareça seja digite o título. E vamos colocar exatamente a mesma coisa para o nosso conteúdo, que também vai ser required. Digite o conteúdo. O que seria essas mensagens de erro? Se eu abro o meu projeto, tento adicionar um novo documento e não preenche nem título, nem conteúdo e dou um criar, ele aparece uma validação. Digite o título, digite o conteúdo. Para isso, nós precisamos da data annotation, porque foi uma validação no nosso model. A gente, no nosso model, preencheu o título e o conteúdo. A data de criação e alteração já são preenchidas automaticamente. Porém, como a gente não preencheu o título e o conteúdo e eles são required, são obrigatórios, aquela mensagem do data annotation, aquela mensagem de erro vai aparecer, que seriam essas duas mensagens aqui. Mais pra frente a gente vai entender um pouquinho melhor como fazer elas aparecerem, mas a principal coisa que nós temos que ter é elas registradas aqui. Então, registramos os nossos data annotation. Aqui no ID, a gente pode colocar outro data annotation, que seria aqui. Então, a gente pode colocar aqui, key, significando que o nosso ID é basicamente a nossa primary key, vai ser a nossa propriedade, a nossa coluna de identificação. Perceba que o data annotation funciona da seguinte forma: eu coloco o data annotation e ele se refere à propriedade que vem logo abaixo. Então esse data annotation se refere a título, esse data annotation se refere a conteúdo e assim por diante. Sempre o data annotation em cima se referindo à propriedade que vem logo abaixo. Perfeito, então nós já temos aqui o nosso modelo, a nossa forma, e a partir dessa forma nós queremos criar uma tabela. Para criar essa tabela, a gente entra no nosso app DBContext, vamos colocar um public dbset, vamos setar essa nova tabela. O modelo que vamos utilizar para criar essa tabela vai ser o modelo documento, que é o nome do modelo que nós criamos, vamos utilizar, e o nome da tabela vai ser documentos. Perfeito! Agora, resta fazermos as nossas migrações para criar efetivamente dentro do banco de dados
todas essas tabelas aqui, que na realidade são apenas uma. Que na realidade é apenas uma. Então, basicamente, a gente vem aqui em cima em ferramentas, gerenciador de pacotes NuGet e console do gerenciador de pacotes. Fazendo esse processo, aqui embaixo a gente pode criar as nossas migrações. A primeira migração vai ser o Add Migration, onde a gente coloca Add Migration e logo ao lado o nome da nossa migração. Eu vou colocar Criando o Banco, dou um Enter e a migração inicia o seu desenvolvimento, né? Inicia a ser criada. Dá um Build Succeed. Beleza, criou a nossa migração. Esse aqui é o arquivo de migrações. E aqui basicamente vai estar dizendo o que a gente vai fazer dentro do banco de dados. Então aqui a gente está dizendo que vai criar uma tabela com o nome documentos. Essa tabela vai ter algumas colunas que vão ser o ID, o título, conteúdo, data, criação e alteração. E que a gente vai ter como chave primária o nosso ID. Então é exatamente isso que nós queremos, essa tabela com esses layouts. E perceba que cada uma das propriedades, cada uma das colunas, todas elas não podem ser nulas. Exatamente da forma que nós queríamos. Aqui tem o tipo de cada uma das colunas, date, time, n varchar e assim por diante. Então agora que nós conferimos e nosso arquivo de migração está correto, nós podemos colocar update database. Dando um update database, agora vai salvar todas essas informações dentro do banco. Abrindo o nosso banco aqui e dando um atualizar, a gente consegue verificar o Word Projeto Vídeo, nosso banco foi criado, e as nossas tabelas foram criadas também. Temos a nossa tabela de documentos com cada uma das colunas que nós criamos. Então, perfeito! Agora nós já temos todas as nossas informações. Podemos fechar tudo aqui, a conexão com o banco foi realizada, criamos a conexão e criamos a nossa tabela também, posso diminuir. Agora vamos iniciar o efetivo desenvolvimento. Primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o nosso Home Controller e criar o nosso método index. O método index é o método que vai retornar essa página aqui de arquivos Word, o botãozinho para criar um novo arquivo, a nossa listagem de arquivos salvos e assim por diante. Então, para a gente conseguir fazer a nossa página do index, a primeira coisa que temos que realizar é ir até o nosso banco, pegar todos os arquivos que nós temos salvos e retornar para a nossa view index. Isso porque na nossa tela inicial nós temos uma listagem. Listagem essa que varia de acordo com a quantidade de arquivos que nós temos dentro do banco. Então, dentro aqui do nosso controller, a gente já pode colocar um setor. Por quê? Porque a partir desse construtor, a gente vai estar recebendo o nosso contexto. E é a partir do contexto que nós nos conectamos com o banco para conseguir pegar todas as informações. Então a gente criou aqui o nosso construtor e ele vai receber o nosso contexto, o nosso app.dbContext, e vamos dar o nome dessa propriedade que será recebida de context. Agora nós precisamos criar outra propriedade dentro da nossa classe. Essa propriedade pode ser privada, porque só vai ser utilizada dentro da classe, e essa propriedade vai receber a propriedade que está sendo recebida pelo nosso construtor. E daí a gente vai poder utilizar a propriedade que foi recebida pelo construtor a partir dessa propriedade, dessa variável que nós criamos dentro da classe. Então, para entender melhor, a gente vai criar então dentro da classe uma propriedade privada, que vai ser apenas de leitura e vai ser também do tipo app.dbContext. E nós vamos dar o nome de underline context. Underline porque é um padrão de nomenclatura para quando nós temos uma propriedade privada. Então, dentro da classe, a gente tem essa propriedade aqui. E nós estamos recebendo no nosso construtor essa outra propriedade. Então, a propriedade que eu tenho na classe vai receber a propriedade que está vindo do construtor. Agora, eu consigo acessar o meu app.dbContext através do underline context. Perfeito. Agora sim, entrando dentro do nosso index, a gente já consegue buscar todos os dados de dentro do banco. Primeira coisa que a gente vai fazer é transformar esse método em assíncrono e colocar o nosso task aqui, porque a gente precisa do task para quando nós temos métodos assíncronos, nós retornamos um task no caso. E aqui dentro nós podemos então se conectar com o banco, buscar todos os dados do banco e retornar para a nossa view. Eu vou criar uma propriedade que vai ser documentos. E essa variável vai receber todos os documentos que tem dentro do banco. Eu vou colocar um await, porque é um método assíncrono, e eu quero esperar eu pegar todos os documentos do banco antes de seguir com o código, então a gente coloca o await para conseguirmos esperar.
Entramos dentro do nosso banco, entramos dentro da nossa tabela, que é o documentos, e damos um toList async. Pegamos tudo que está dentro da nossa tabela, transformamos numa lista e jogamos essa lista dentro da nossa variável documentos. Agora a gente pode pegar essa variável documentos e jogar para dentro de view. Então agora a nossa view index vai estar recebendo esses documentos que nós pegamos de dentro do banco. Aqui na nossa views home index, nós já temos a view criada. Agora resta nós fazermos o layout. Então, vamos apagar o que tem aqui até então. Já vamos receber aqui na nossa view. Nós estamos recebendo informações dentro da nossa view. No nosso caso, a gente está recebendo um IEnumerable, uma lista do tipo documentos. Então, a gente pode estar se referenciando do tipo documento. Então, recebemos uma lista do tipo documento dentro da nossa view. Isso porque é o que nós estamos enviando para a view aqui dentro do nosso controller. E agora a gente pode estar utilizando tudo isso para criar o nosso layout. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar um H1. O H1 vai ter uma classe TextCenter e nós vamos escrever no H1 arquivos Word. Vai ser o nosso título da página, basicamente. Logo embaixo, nós vamos criar uma div. Essa div vai ter uma classe TextCenter. Nós vamos colocar dentro dela um Azinho, porque esse cardzinho que nós temos aqui é um A. Perceba que eu só passo o mouse e eu já consigo estar clicando. Então, em qualquer parte do nosso Azinho, eu consigo clicar para ir para a tela de criar um novo arquivo Word. Então, perfeito. É um Azinho. E nesse Azinho, a gente vai ter algumas estilizações. Então, a gente vai colocar aqui primeiro algumas classes. Vai ser um Deflect, Justify Content, Center, Align. Vamos colocar um Align Items Center também. E vamos colocar aqui, eu vou diminuir, colocar mais para baixo esse fechamento da tag para colocar um style, porque a gente vai colocar um style em linha mesmo, como a gente não está focando em estilização nesse momento, mas mais na funcionalidade, a gente vai deixar o style em linha. E nós vamos colocar algumas informações. Primeiro aqui, um width de 150 pixels. Opa, que eu deixei cair ali, um width de 150 pixels, uma altura de 200 pixels, vamos colocar também um background color, e o background color que a gente vai estar utilizando é um light, vamos procurar ele aqui, ó, é um light steel blue, aqui ó, light steel blue, vai ser o que a gente vai estar utilizando. Nós conseguimos colocar também um font size, tamanho 100 pixels, então vai ser bem grande ali, um text decoration none e um color black. Vamos colocar aí todas essas estilizações. Aqui dentro do Azinho a gente coloca um maisinho, pra gente colocar ali o maisinho e aparecer o mais dentro do nosso card aqui. Então a gente coloca o maisinho e esse Azinho aqui, ele vai estar nos levando para uma action. Então a partir do momento que a gente clica nesse maisinho, clica nesse elemento, a gente vai estar sendo redirecionado para uma outra action dentro do nosso construtor, que seria a action de criar documento. E daí essa action de criar documento vai retornar uma nova view. A gente já vai ver certinho essa nova view que a gente vai criar, mas a gente já pode colocar aqui que ao clicar nesse botão, a gente é redirecionado para ESP Action, criar documento. Perfeito. Se a gente roda a nossa aplicação agora, vamos rodar só para ver como que ela está ficando até o momento. Nós já temos aqui arquivos Word e o nosso elemento. Se a gente clica no nosso elemento, ele tenta nos redirecionar para criar documento, porém a gente entra numa tela de erro porque a gente não tem essa view ainda. Então, perfeito, criamos aqui conforme nós queríamos. Aqui embaixo a gente pode colocar uma tag HR para fazer uma linha basicamente. Outra div, essa div vai ter uma class de row, de linha, e em cima nós vamos colocar um H2 com a classe de TextCenter, e margin bottom 4. E vamos colocar aqui o nome de arquivos salvos. Então aqui vai ficar os nossos arquivos salvos. E aqui, basicamente, a gente vai ter que fazer um for each,
Por quê? Nós estamos recebendo uma lista de documentos. Nós vamos ter que passar por cada um dos documentos através do for each, e para cada um dos documentos nós criamos um elemento, que seria esse elemento que nós temos criado na nossa tela. Então nós criamos um elemento a cada iteração do nosso for each. Então a gente vai pegar aqui, vai criar com @for each. Nós vamos passar, então, por cada item dentro da nossa model. Model maiúsculo significa que a gente está se referenciando à nossa lista de documentos. Então, aqui eu recebo com M minúsculo. Dentro do código, quando eu me referencio a M maiúsculo, eu estou lidando com o objeto que eu recebi. Nesse caso, a lista de documentos. E quando a gente passa por cada um dos itens da lista de documentos, a gente cria uma nova div. Essa nova div vai ter uma class col2. Vamos colocar um span. Esse span, a gente vai colocar basicamente a nossa data de criação. Então, a gente vai pegar o item que nós estamos passando nesse momento. O item que estamos passando, vamos pegar a propriedade data de criação e vamos dar um toString para a gente mudar o formato. O formato dessa data vai ser data, dia, mês e ano. E logo do lado a gente coloca hora e minuto. Perfeito. Esse daqui a gente fez uma modificação no formato da data que nós vamos estar mostrando. Vai ser o formato de dia, mês e ano, hora e minuto. Agora aqui embaixo a gente vai criar mais uma div. Então, mais uma div nós vamos criar aqui na parte de baixo. Deixa eu colocar a tag de fechamento. Vamos excluir esse daqui, perfeito. Essa div vai ter algumas estilizações, então a gente pode colocar aqui uma classe deflex, justify content center, align items center também. Vamos colocar alguns styles. Então, style, nós vamos colocar uma width de 150 pixels e uma height, uma altura de 200 pixels. E um background color, que vai ser o nosso light blue. Então a gente vai colocar aqui no nosso background color um light blue. Perfeito, um font size a gente pode estar colocando também de 100 pixels para aumentar ali o tamanho do que a gente vai colocar dentro do nosso elemento. E aqui dentro dessa div, então a gente criou a div, dentro da div nós vamos colocar o azinho, que é onde a gente pode clicar para efetivamente ser enviado para nossa classe de editar documento. Então ele vai ter também alguns styles. Nós vamos colocar aqui o text decoration igual a none, então sem nenhum text decoration, e o color igual a black, preto então. E daí aqui nós já sabemos que esse elemento vai nos levar para a tela de edição. Então a gente vai ir para o nosso ASP.Action editar documento, passando o ID do nosso elemento para a gente conseguir editar um elemento específico. Para passar o ID a gente coloca ASP.Route.ID e vamos passar o item.id. Então o ID do item que nós estamos passando no momento. Perfeito. E aqui dentro eu quero colocar um emoji. Então eu posso pesquisar aqui no nosso Google, que é esse emoji aqui que eu quero colocar. Aqui no nosso Google eu posso estar colocando paper emoji. Paper emoji list. Daí vai ter esse primeiro aqui, memo emoji. Vamos clicar nele. Aqui já tem o nosso emoji. Podemos copiar e colar aqui dentro do nosso azinho. Perfeito. Colou, ficou dessa forma. Podemos dar um play novamente no nosso projeto. Se a gente abre o nosso projeto, ainda não está aparecendo nada, porque nós não criamos nenhum registro, nenhum arquivo salvos. Então, se a gente não criou nenhum arquivo salvo, não tem como a gente estar verificando nenhum arquivo aqui na nossa listagem. Mas quando nós criarmos, vai aparecer. Então, vamos já criar o nosso método de criar arquivos para a gente já começar a ver alguma coisa na nossa listagem. Então, para isso, a gente precisa conseguir clicar nesse arquivo e ser redirecionado para a nossa tela de criação. Então, a gente precisa criar essa view de criar documento. Então, beleza, vamos ir no nosso Home Controller e dentro do nosso Home Controller a gente vai criar uma nova action que vai ser public action result criar documento. Não recebe nada e apenas retorna a nossa view. Então, a gente não recebe nada
nesse método aqui e apenas retornamos uma view. A gente pode dar o botão direito em cima do nome, adicionar exibição e vamos adicionar o razor vazia que nós vamos criar para ser a nossa view desse endpoint. Então a gente coloca aqui criar documento. Criamos a nossa view, agora resta criar a estilização. Então vamos colocar aqui um H2. Esse H2 eu vou colocar arquivo Word como nome, classe Text Center. Embaixo do H2 nós vamos criar uma div com a class Row e dentro vamos criar uma nova div que vai ser class com MD12 e dentro dessa div nós vamos criar o formulário. Esse formulário que será enviado com as informações do que a gente está querendo criar. Então ele vai ter os nossos inputs de título, nosso input de conteúdo e assim por diante que nós precisamos preencher. Esse formulário, quando ele for enviado, ele vai ser enviado para a nossa action criar documento. No ESP Action, no ESP Controller Home, então dentro do controller Home nós vamos criar um novo método de criar documento, porém esse novo método vai ser do tipo post, porque a gente vai postar dados, postar informações dentro desse método, perfeito? Então é para esse local, para essa diretiva em que a gente vai estar enviando o que a gente preencher dentro do nosso formulário. Aqui nós podemos colocar mais uma div. Essa div vai ser a div de validação, vai ser o ESP Validation Summary. Nós vamos colocar all. É ela que vai fazer com que quando estejamos aqui dentro da criação do nosso projeto, a gente colocar um criar, ele vai aparecer aqui a validação, aqui na parte de cima. Então essa div é o que faz isso daqui aparecer. Ela faz então as validações surgirem na nossa tela. Vamos criar também uma nova div. Essa div vai ter uma class Form Group e o margin bottom 3, e dentro dela nós vamos ter um input. Esse input que nós vamos ter aqui vai ser para a nossa propriedade título, vai ter uma class Form Control e um value inicial de documento sem nome. Porque perceba que quando a gente abre aqui o nosso documento, ele já vem preenchido aqui documento sem nome, que geralmente é um padrão que acontece quando a gente vai criar algum arquivo Word. Então, beleza. Perceba que tá dando esse errinho de título. Por quê? Esse ESP4, quando a gente está num documento, numa view, a gente vai preencher um formulário, a gente está preenchendo um modelo. Então, a gente precisa, dentro dessa view, de um modelo base que será preenchido cada uma das colunas a partir de inputs variados que a gente vai ter dentro da nossa view. Então, no caso, eu estou preenchendo a propriedade título de algum modelo dentro aqui da nossa view. Porém, que modelo é esse? A nossa view não está recebendo nenhum tipo de modelo. Então, eu tenho que colocar aqui que eu vou receber o tipo de modelo documento. Então, quando eu coloco esse @model minúsculo documento, eu estou falando que essa view ela pode tanto receber um arquivo de documento, como ela pode enviar para o nosso controller um arquivo de documento. A partir disso, quando eu criar qualquer tipo de input e der um ESP4, eu vou poder preencher de dentro desse documento qualquer uma das propriedades. Nesse caso, esse input aqui, ele está preenchendo o título, porque dentro do meu documento eu tenho a propriedade título. Então, esse input está preenchendo a propriedade título de dentro desse documento. Perfeito, agora o erro não ocorre. Aqui embaixo eu vou criar mais uma div, eu posso até copiar essa div aqui, que vai ser class form group também, porém ele não vai ser um input, vai ser um text area. Então eu vou colocar aqui um text area, mudar aqui o fechamento, porque ela tem tag de fechamento, diferente do input. Text area, ele vai ser um ESP4 para o nosso conteúdo. Class form, eu vou estar tirando esse class form control e eu vou estar colocando algum style. Então eu vou aumentar ele, eu vou dar um width. O width vai ser 68 view width e um height, uma altura de 60 view height. Então, basicamente isso, o nosso ESP4 conteúdo, o nosso value a gente pode tirar também, não vai ter valor padrão. E perfeito, temos os nossos dois inputs. E aqui embaixo eu posso criar então o nosso novo input, um novo input aqui. Esse novo input pode ser do tipo submit, eu poderia estar criando um botão também, sem problema nenhum. Eu vou colocar um value de criar.
Então, vai aparecer dentro do nosso botãozinho que nós estamos criando o criar, e nós vamos criar, então, uma classe. Então, classe BTN Primary, para ele ter uma corzinha, e uma width de 100%. E logo embaixo, eu posso criar mais um azinho. Esse aqui vai nos levar para a nossa Action Index. Ele vai ser o voltar. E ele também vai ter uma class BTN Info, margem top 3, width 100. Então, basicamente, eu criei dois botões. Um que vai ser o responsável por submeter esse formulário lá para a nossa action, criar documento do tipo post. E o outro vai ser responsável por voltar o usuário lá para a listagem, lá para o nosso index. Então, eu não estou querendo mais criar, eu dou um voltar e crio e volto para a nossa tela. Dou um voltar e volto para a nossa tela de index. Basicamente dessa forma. Eu posso estar salvando, dando um play na nossa aplicação. Perfeito, se eu clico no maisinho, perfeito, eu fui redirecionada para a nossa tela de arquivo Word. Nosso documento já está preenchido com documento sem nome e aqui eu tenho a nossa caixa. Agora, vamos criar o método de efetivamente criar um novo documento. Então, a gente vai conseguir clicar em criar documento e o documento vai ser criado. Para isso, a gente precisa criar esse método criar documento do tipo post. Então, eu vou copiar aqui o nome, vou voltar no nosso controller e aqui eu vou criar, então, o nosso método do tipo http post. Ele vai ser um public async task iaction result, criar documento, e eu vou receber uma informação com esse documento. Eu vou receber um objeto do tipo documento recebido. Perfeito. Aqui dentro eu posso fazer um if, eu faço um model state.isValid. Ele vai estar verificando se o nosso documento está válido. Ele verifica a validade, aí verifica se está válido o nosso documento a partir daquelas data annotations. Então, ele vai verificar se elas estão sendo respeitadas. Se no nosso caso, essas duas propriedades estão sendo preenchidas, visto que elas têm um data annotation de required. Então, se elas estiverem preenchidas, estiver tudo válido, a gente vai abrir o nosso banco e vamos adicionar o nosso documento recebido. E logo após, nós vamos salvar todas as modificações feitas dentro do banco e vamos dar um return redirect to action index para voltar para a nossa listagem. Se não tiver válido, a gente dá um return view passando o nosso documento recebido e aí aquelas mensagens de erro vão aparecer em tela, falando o que eu devo preencher. Agora sim, eu posso dar um play no nosso projeto. Acho que ele já recarregou, entro aqui, documento sem nome, eu dou um criar, aparece digite o conteúdo, não tá vermelhinho, então a gente vai voltar aqui para o nosso código, voltar no criar documento CS/HTML e aqui no nosso ESP Validation Summary eu vou colocar uma classe de text danger. Prontinho, vamos dar um play novamente no nosso projeto. Agora ele já fica vermelho e aparece a mensagem de digite o conteúdo. Então, oi, eu sou o primeiro conteúdo. Eu vou dar um criar e prontinho, o primeiro conteúdo foi criado. Porém, perceba que ele está sem o nome aqui na parte de baixo. Nós esquecemos de colocar o span do nome. Então, a gente pode voltar aqui para o nosso código, ir dentro do nosso index. E dentro aqui do nosso index, nós temos a nossa div, que tem o nosso azinho aqui. Tem essa div dentro aqui da nossa div de coluna. E embaixo dessa div, eu vou colocar um novo span. Esse span vai ser o item.título. E a gente vai colocar basicamente uma classe aqui, que vai ser o nosso fonte weight. Uma classe não, nós vamos colocar um style, que vai ser o nosso fonte weight bold. Vamos deixar em negrito. Vamos dar um play na nossa aplicação novamente e prontinho, fica aqui documento sem nome, porque nós não demos nenhum tipo de nome. Se eu clicar aqui, ele basicamente não entra, porque a gente precisa estar criando essa nova propriedade, né, essa nova view, onde nós editamos o documento passando um ID. E é exatamente o que nós vamos fazer agora. Nós já conseguimos criar os nossos documentos, agora nós vamos conseguir editar cada um deles. Então, para editar, a gente precisa abrir aqui o nosso código, e dentro do nosso código nós já sabemos que quando clicamos dentro do nosso arquivo salvo, a gente está indo para a nossa action editar documento, passando o nosso ID do documento específico que nós estamos utilizando. Então a gente pode vir aqui no nosso controller e criar esse método aqui. Então a gente vai criar um editar documento,
um public async task action result editar documento. Esse editar documento, ele está recebendo um inteiro ID, que seria o nosso ID mesmo do nosso elemento. A gente vai pegar, então, dentro do banco o elemento específico a esse ID. Então, a gente vai ter que abrir dentro do banco, abrir a nossa tabela, dar um first show default async. E daí, para cada elemento que nós passarmos dentro do banco, para cada documento, posso colocar D aqui, para cada documento que nós passarmos dentro do banco, eu quero que o documento ID do elementos dentro do banco seja igual ao ID que nós estamos recebendo dentro do parâmetro. A gente pode colocar um await aqui na frente. E perfeito. Dessa forma, a gente pegou o documento que nós referente ao que nós clicamos no momento ali no nosso index. Então, é esse documento que nós vamos retornar para a nossa view. A gente retorna esse documento. Retornando o documento, agora a gente pode criar a nossa view de editar documento. Eu vou estar dando o botão direito, criar uma exibição e vamos colocar aqui editar documento. Editar documento. Criamos a nossa view, a gente pode copiar aqui a nossa view de criar documento, porque ela é praticamente igual. Criamos a nossa view, colocamos a view aqui. Algumas diferenças, ela ainda vai estar recebendo um documento, ainda vai ser arquivo Word aqui em cima, row, essas classes permanecem a mesma, porém o nosso formulário, ele vai ser enviado para editar documento, dentro do nosso controller home, método post ainda. Nós vamos permanecer tendo o nosso ESP Validation Summary, porém a gente vai ter mais um input aqui, que vai ser o nosso input, que vai ser para o nosso ESP for ID. Por quê? Porque nós queremos que quando a gente vai submeter esse formulário, a gente não submeta apenas o título e o conteúdo. A gente quer submeter o nosso ID também, para a gente conseguir salvar dentro do banco esse elemento específico e não criar um novo documento. Porém, nós não precisamos que esse ID apareça em tela. Então, a gente pode criar esse input, mas colocar um type hidden para ele ficar escondido. Nós vamos permanecer tendo aqui o nosso input de título, porém, a gente pode tirar o nosso value inicial, porque ele já vai ter o value inicial, o título do documento que já foi criado. Nós vamos ter o nosso text area aqui também, vai permanecer da mesma forma. Aqui embaixo nós vamos ter o input do tipo submit, só que a gente vai mudar o value para editar. Vamos ter o nosso voltar, porém um pouquinho aqui em cima do nosso voltar, nós vamos ter um outro azinho que vai nos levar para ESP Action remover documento, para quando nós quisermos remover o documento específico. E para isso nós também precisamos passar o nosso ID, então o nosso model.id. Nós passamos o nosso ID e vamos colocar a nossa classe btn danger, margem top 3, width 100. Então, ao clicar nesse botão, a gente realiza o método remover documento. Então, a gente pode colocar aqui como remover o nome do botão. Perfeito, criamos o nosso editar documento. A gente pode dar um play aqui na nossa aplicação. Nossa aplicação rodou, se eu clico aqui, ele abre a tela de edição, já preenchendo os nossos inputs. Ficou documento sem nome, ficou oi, eu sou o primeiro conteúdo. Perfeito. E aqui nós temos os nossos botões de editar, remover e voltar, exatamente da forma que nós queríamos. Agora, a gente vai colocar funcionalidade no nosso editar. Então, ao clicar em editar, nós precisamos editar o conteúdo e editar o título. Então, para isso, a gente vai criar então o método editar o documento, que vai ser o método post. Então, vou copiar aqui o nome do método, voltar lá para a nossa home controller e dentro da home controller aqui embaixo, eu vou estar criando um novo HTTP post. Vai ser o nosso public async task action result editar documento. E ele recebe aqui o nosso documento editado. E aqui nós fazemos a verificação. Primeiro, o nosso model está certo? Model state is valid.
Se for válido, a gente vai fazer o quê? Nós vamos buscar dentro do banco o nosso documento referente a esse ID. Então, a gente pode copiar esse documento aqui, colar ele aqui e dar um first or default, aonde cada documento que a gente vai passando, a gente quer aquele em que o ID seja igual ao documento editado.id. Então, a gente pegou o documento que nós estamos editando no momento e nós vamos transformar o documento que nós pegamos no banco, o título dele vai ser igual ao documento editado.título. O documento.conteúdo vai ser igual ao documento editado.conteúdo e o documento.data alteração vai ser igual a date time now. Prontinho. Então, a gente modifica a data de alteração para a data atual, porque daí ela foi alterada novamente. E agora sim, a gente pode entrar dentro do nosso banco e dar um update no nosso documento. E logo após, salvar todas essas informações dentro do banco e dar um return redirect to action para nossa index. Agora, se a nossa model não estiver válida, a gente pode voltar aqui, dar um else e colocar um return view passando o documento editado e aí aquelas mensagens de erro vão aparecer. Outra questão do nosso editar documento que nós não colocamos e eu gostaria de colocar é que aqui entre o nosso título e o nosso conteúdo, eu quero que apareça a data de criação e a data de alteração. Então, eu posso criar aqui um Pzinho e esse Pzinho eu vou colocar criação vai ser igual a nossa model.data criação. Vou colocar um toString e formatar. Então, eu posso colocar aqui dia, mês, ano e hora e minuto. Vou fazer um tracinho, vou colocar última alteração. Última alteração vai ser o nosso model.data alteração e coloco a mesma formatação para a nossa data. Perfeito. Dessa forma, já fica ok. Vamos dar um play na nossa aplicação novamente. Abrindo ela aqui, eu entro, tá, documento sem nome, eu entro aqui, documento, posso colocar primeiro documento. Vamos dar um editar. Primeiro documento, se eu abro aqui, tá primeiro documento, ou eu sou o segundo conteúdo, editar, eu entro aqui, ou eu sou o segundo conteúdo, se eu excluo tudo que tá aqui e dou um editar, aparece digite título, digite conteúdo. E aqui nós temos as nossas datas, então quando eu alterei cada uma das coisas. Perfeito, é exatamente dessa forma que nós queremos, a gente pode voltar aqui e agora vamos fazer o nosso remover. Basicamente, ao clicar no remover, nós vamos para action remover documento, passando o ID. Então deixa eu copiar o nome dessa action aqui. Vamos vir aqui no nosso controller e aqui nós vamos criar o nosso método. Vou criar ele aqui em cima, porque ele não é do método do tipo post. Ele vai ser apenas um public async task. iAction result, remover documento, onde nós passamos então o nosso inteiro ID. E aqui nós vamos pegar o documento dentro do banco. A gente pode fazer o mesmo processo desse var documento aqui em cima. Coloca aqui embaixo, var documento, pega o documento dentro do banco e damos aqui, entramos dentro do nosso banco, damos um remover, o nosso documento e salvamos logo após as informações que foram alteradas. E damos um return redirect to action, um return redirect to action index. Perfeito! Assim, dessa forma, a gente já consegue estar deletando. Vamos dar um play novamente. Play na nossa aplicação. Vamos voltar aqui. Vamos criar um outro documento. Vou ser excluído. Vamos criar. Criou um novo documento. Esse aqui, documento sem nome, foi criado agora. Eu clico no documento sem nome, dou um remover e prontinho, ele foi removido da minha listagem de arquivos salvos. Agora, resta a gente ter aquelas propriedades aqui, essas propriedades que nós vamos estar colocando agora. O que a gente vai estar utilizando, a biblioteca que vamos estar utilizando é a TinyMCE. Então, TinyMCE, esse primeiro código aqui, esse primeiro link, você vai dar um get start free aqui na parte de cima, vai entrar com o seu Google
entrando com o seu Google ou criando uma conta para você, você será redirecionado para essa tela aqui. E daí dentro dessa tela, você tem aqui o código que você precisa para adicionar o TinyMCE no seu projeto. Então basicamente a gente vai copiar esse código, a gente vai copiar na verdade só as tags scripts, desde essa tag script aqui em cima até a última tag script. Vamos copiar, abrir o nosso código, vir em layout, underline layout, e aqui embaixo desse link de estilos, nós vamos colar o nosso script. Perfeito? Então, outra modificação que a gente quer fazer, nós queremos que a nossa telinha de edição, né, todas as nossas ferramentas estejam em português. Para isso, aqui dentro desse TinyMCE.init, nós vamos adicionar um novo processo, uma nova propriedade. Essa propriedade vai ser a language. Opa, não é language change, é language só. Language, e vamos dar o nome de a propriedade, o valor de pt underline br, e vamos colocar uma vírgula no final. Perfeito. Agora, percebam que esse TinyMCE init, está usando como seletor o nosso text area. Isso porque a gente vai colocar todas aquelas ferramentas dentro de um text area. Agora, como que a gente referencia falando, esse text area, eu quero que apareça as ferramentas. Eu vou voltar aqui no meu criar documento, e aqui onde eu tenho o meu text area, eu vou colocar um ID, eu vou colocar o ID Tiny. Perfeito? Dessa forma aqui, eu posso copiar esse ID Tiny e colocar no meu editar conteúdo também, dentro do meu text area, ID Tiny. Colocando dessa forma, dando um play na nossa aplicação, agora já é para ser possível nós vermos a nossa barra de ferramentas. Então, perfeito, a gente vai editando, ele vai acrescentando aqui novas informações, a gente consegue estar fazendo toda a nossa modificação aqui. Perceba que eu modifiquei, coloquei textos, vou colocar em negrito, documento sem nome, criar. Agora, clico no documento sem nome e ele está editado. Perfeitamente da forma que eu queria, eu posso editar ele, colocar em itálico e colocar o underline, dar um editar novamente, eu entro, ele está editado da forma que eu editei. Então o processo, ele já está criado, as funcionalidades, elas já estão feitas. Porém, perceba que visualmente ele não está da forma que deveria estar. Perceba, esses botões aqui estão diferentes. Se eu entro aqui, ele está um pouquinho diferente às colorações. Isso porque nós colocamos um tema no nosso projeto. Para colocar um tema, a gente vem aqui e vamos colocar Bootstrap Watch. Dentro do Bootstrap Watch, nós temos vários temas que a gente pode estar utilizando. Nesse caso, o tema que eu vou utilizar vai ser o Yet. Eu clico em Yet. Aqui em cima eu vou baixar o bootstrap.css, vamos abrir a pasta do download, temos aqui o bootstrap.css, a gente vai abrir o nosso código www.root.css e vamos jogar esse arquivo bootstrap aqui para dentro da pasta CSS. Eu vou mudar o nome, vou colocar Yet, que é o nome do tema, vou abrir o meu underline layout e aqui nesse link, onde está utilizando o site.css, nós vamos usar o yet.css. Pode salvar e dar um play na aplicação. E prontinho. Agora ele modificou. Agora a gente está com o layout da forma que nós queríamos. Perceba que esse footer está nos atrapalhando. Vamos vir no underline layout. E aqui embaixo onde está o footer, a gente pode estar excluindo o footer e dar um play na aplicação novamente. Dá um play na aplicação e prontinho, nós temos a nossa aplicação prontinha. Agora a gente pode voltar, já conseguimos remover, conseguimos editar, editado, vamos editar. Editado aqui, as nossas datas de alteração estão sendo modificadas, a data de criação, as datas de alteração. Então a gente está conseguindo trabalhar dentro dos nossos arquivos. Esse foi o projeto. Eu achei um projeto bem diferente, bem bacana de estar sendo feito. Espero que vocês tenham curtido e tenham conseguido adquirir algum tipo de conhecimento durante todo esse processo. É isso, até um próximo vídeo. Falou!